Olá, meus queridos, boa tarde. Mais uma vez, o Dair Guilhem falando com vocês sobre as coisas interessantes da nossa profetisa Ellen White, nossa querida Ellen White, né? Famosa na internet, cheia de contradições, de pessoas falando bem dela, outros falando contra. E aí nós seguimos a nossa rotina de comentários sobre as atitudes de Ellen White em relação às suas próprias profecias, né? Aqui nós vamos para a parte 2 do regime alimentar bipolar de Ellen White, né? A alimentação que ela propunha e a alimentação que ela tinha, os cuidados que ela propunha em relação à saúde, dizendo até que era pecado e que Deus, de certa forma, condenava isso, né? Na época dela, ela dizia que era instrução do próprio Deus, que deveriam ser obedecidos a qualquer preço, né? Levando em conta que nem sempre tudo que ela dizia ela sustentava, né? Uma hora ela dizia que tudo que ela falava sobre alimentação era regra, tal, uma outra hora não era regra de fé, não era regra de nada, fazer uso da carne não era pecado mais, aí era pecado de novo, o café é pecado, o café não é pecado, o café prejudica, o café não prejudica, enfim. É uma confusão. Mas vamos lá, eu achei um site aqui que tem uma coisa interessante sobre a bebida de Ellen White, né? O vício em álcool, segundo esse site aqui. Ele tem uma carta de Ellen White aberta aqui, que também faz parte da... Vamos ver aqui de qual livro dele que ele cita aqui. Deixa eu ver aqui. É o livro... Bom, está na Carta 70 de 1911, reproduzida em Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 485, de acordo com o site, né? Vamos lá então, vamos ver o que esse povo fala aqui, né? O site é o www.adventismo.com.br/2020/10 As Bicadas Secretas de Ellen White, ok? Segundo o site aqui, ela dava uns biquinhos nas bebidas contendo álcool, né? Mas é umas bicadinhas só, eu acho. Vamos olhar o material, né? Não creio que a profetisa ia estar tomando álcool aí, sendo viciada em álcool e profetizando que não, né? Seria muito contraditório, muito humilhante para um profeta mentir dessa forma, né? Vamos lá, ele começa dizendo assim na introdução: os fatos são chocantes, mas não há como negá-los. A própria profetisa adventista menciona seu vício em vinagre e seu costume de tomar um pouco de vinho e até bebidas mais fortes. Perdão, gente. São textos poucos conhecidos e guardados pelo White State, Patrimônio White, mas que, graças ao trabalho de hackers, hoje estão disponíveis no site do próprio Patrimônio White. O que segue é a história das bicadas secretas de Ellen White. O texto abaixo é uma tradução de artigo de Ellen White's Secret Swirl, de autoria dos ex-adventistas Elaine Boerman e Dirk Anderson. Ok. Tem a bibliografia embaixo no site, para quem quiser olhar. Aí começamos aqui, as bicadas secretas de Ellen White. Muitos adventistas ficam chocados ao descobrir que Ellen White sofria de dependência do álcool. No século XIX era comum o vinagre caseiro ter álcool em quantidade pequena, mas com potencial de viciar. Em 1911, a Sra. White escreveu sobre uma intensa luta que enfrentou para largar o vício no álcool. Leitura da carta aqui. Eu tinha cedido ao desejo de vinagre, mas decidi, com a ajuda de Deus, vencer esse desejo intenso. Lutei contra a tentação, decidida a não ser dominada por esse hábito. Passei semanas muito doente, mas eu ficava dizendo o tempo todo: o Senhor sabe tudo sobre isso. Se eu morrer, eu morro, mas não vou ceder a esse desejo. A luta continuou e fiquei extremamente aflita por muitas semanas. Todos pensaram que seria impossível eu viver. Pelo jeito estava bem viciada mesmo, né? Vocês podem ter certeza que buscamos ao Senhor com muita sinceridade. As orações mais fervorosas foram feitas por minha recuperação. O povo orava por ela, gente.
Continuei a resistir ao desejo de vinagre e finalmente venci. Agora não tenho nenhuma disposição de provar qualquer coisa desse tipo. Essa experiência foi de grande valor para mim de várias maneiras. Tive uma vitória total. 1911. Lembrando que quando ela começou a falar sobre a reforma alimentar, foi lá em 1863, 1864, perto da época da fundação da Igreja Adventista lá, né? Foi quando ela começou com esse papo de reforma. Que, aliás, muito estranho, porque ela condenava a carne, por exemplo, mas ela comia, né? Comia ossos, comia carne, tem os relatos dela mesma aí, né? Ela gastou 31 anos depois que o Senhor deu ordem para ela, para abandonar o vício em carne. Vício em carne, ok? Fora o fato de mentir que nunca entrava carne na casa dela, depois ser contradita nos próprios artigos dela, né? Mas vamos lá. Essa declaração parece inacreditável hoje em dia. Quem poderia ficar doente e quase morrer só de parar de usar vinagre? O vinagre em si, o ácido acético, não vicia. Então, o que pode ter acontecido? Esse tipo de luta acontece todos os dias com as pessoas viciadas em álcool. O álcool é altamente viciante. É uma droga, né? Na verdade. Ellen White era evidentemente viciada no álcool encontrado no vinagre, e a luta mortal que ela sofreu para romper o hábito parece indicar um vício que pode ter durado por muitos anos. O sintoma que ela descreveu, a doença, a luta, os sintomas de abstinência são notavelmente parecidos com os sintomas que os alcoólicos crônicos sofrem quando param de beber. Afirmações do site baseado nos médicos que tem lá embaixo na bibliografia. É bem interessante ler esse site aqui. Síndrome de abstinência do álcool. Primeiro, a senhora White disse que estava em uma luta de vida ou morte. O vinagre em si não vicia e interromper o seu uso não causa impacto negativo no corpo. Por isso, a interrupção do uso do vinagre não pode ser a causa dos sintomas da senhora White. Mas abandonar o vício no álcool pode ser realmente uma luta de vida ou morte. Bem, basta a gente ver o pessoal que frequenta o AA, né? Alguém é dependente de álcool e de repente para de beber. Passa por uma dolorosa e potencial fatal síndrome de abstinência à medida que o corpo se adapta à ausência de álcool. Isso você fala de um médico. Em segundo lugar, a senhora White diz que esteve muito doente. Os sintomas são alguns sintomas mais comuns da abstinência do álcool: ansiedade, agitação, inquietação, insônia, sensação de tremor interno, perda de apetite, enjoo, mudanças na percepção sensorial, dor de cabeça e palpitações cardíacas. Bem parecido mesmo. Terceiro, a senhora White disse que lutou contra o desejo de beber e finalmente venceu esse desejo. Um dos sintomas da abstinência de álcool é um forte desejo de beber. É igual ao caso de drogas, né? O impulso de voltar a beber durante a abstinência pode ser muito forte. Quarto, na luta de vida ou morte da senhora White, durou semanas. A gravidade de seus sintomas não indica um vício leve, mas sim um vício arraigado que pode ter durado anos ou décadas. Vamos ver novamente a opinião de outro médico. E, em geral, os sintomas de abstinência de álcool têm relação direta e proporcional com a quantidade de álcool ingerido e com a duração do hábito recente do paciente de ingerir bebidas. Então, quanto mais tempo ela bebeu e maior a quantidade, mais viciada ela ficou. Sintomas de abstinência raramente ocorrem em pessoas que bebem apenas de vez em quando, que indica que ela bebia com frequência. Os sintomas geralmente ocorrem em pessoas que, bebendo bastante durante semanas ou meses e de repente pararam de beber. Ok, então, né? No caso do vício arraigado, os sintomas de abstinência do álcool incluem delírio de abstinência do álcool, que podem se manifestar até 2 semanas depois de cessada a ingestão do álcool. Ou seja, podia até delirar, né? E algumas profecias delas são meio delírio mesmo, meio doidice da cabeça dela, meio loucura aí, mas, né? Vamos lá. Teor alcoólico no vinagre nos anos de 1800. Primeiro é necessário determinar que o vinagre era feito nos meados, como era feito o vinagre nos meados
do século XIX, isto é, por volta de 1850. Observe as seguintes receitas. Vinagre de cidra, 6 litros de farinha de centeio. Mexa e misture bem no barril 159 litros de cidra, feito de vinho, ok? Em geral, vinho de maçã, bem forte, da melhor qualidade. Ok, hoje a cidra é um espumante, né? É um vinho mais fraquinho, um pouquinho, mas ali está dizendo que teria que ser do mais forte possível. Em seguida, acrescente 1 galão de 3,8 de uísque. Então, a primeira fase era feita com um vinho de maçã e, em seguida, 4 litros praticamente de uísque, ok? Então, em um barril de 117 litros a 159 litros de cidra, de vinho, bem forte, ok? 6 litros de farinha são colocados ali, entre 120 a 150 litros de cidra, mais ou menos. Vai dar uma proporção até boa aí, ok? Então deixa o vinagre fermentar ali, ok? E lembrando que quanto mais tempo passa, mais fermenta, né? Ainda mais a junção de uísque com o vinho ali, o álcool era o que não faltava. Vamos para o vinagre branco. Em um barril, coloque 5 galões, 19 litros de água, 2 galões, 7,6 litros de uísque e 1 litro de fermento forte. Misture com 2 libras, 900 gramas de carvão em pó. Coloque para fermentar adequadamente. Bom, então agora nós temos aqui 8 litros de uísque praticamente para 19 litros de água, ok? E aí a gente acrescenta o fermento e seja o que Deus quiser, se não explodir está ótimo, né? Bom, essa era a bebidinha, né? É como dizer assim, você toma café mais fraco ou mais forte, você continua tomando café. Você toma um chá mais forte ou mais fraco, você continua tomando chá. Você toma um uísque mais forte ou mais fraco, você continua tomando uísque. Mexeram na substância, mas não tiraram nada de álcool dali. Ok. Então, conforme essas receitas do meado do século XIX, o vinagre era feito com ingredientes como cidra bem forte e uísque. Já sabemos em que ela era viciada, né? Ellen White proibia os outros de usar vinagre com álcool. Ao condenar o vinagre, a senhora White seguiu os passos do médico adventista Dr. Kellogg, que em 1875 disse que o vinagre era prejudicial à saúde. Em 1875 e mais tarde o denunciou como veneno. Segue o que a senhora White escreveu em 1887. As saladas são preparadas com azeite, vinagre e fermentação, como ocorre no estômago. O alimento não é digerido, mas se deteriora ou apodrece. Bom, então quem põe vinagre nas coisas, o alimento não dissolve. Há uma controvérsia com a ciência aí. Em consequência, o sangue não é nutrido, mas fica bem cheio de impurezas. Outra controvérsia mesmo. E surgem problemas no fígado e nos rins. Distúrbios cardíacos, inflamações e muitos males são resultado desse tipo de tratamento. E não apenas os corpos são afetados, mas a moral, a vida religiosa também é afetada. Nossa, o vinagre estraga a pessoa na vida moral, na vida religiosa. Enfim, o vinagre é um problema. Lembrando que foi ela que falou isso, né? Então, se afeta a vida moral e a vida religiosa, ela sendo viciada, nós temos um problema para ser o espírito de profecia aí, não temos não, galera? O que vocês acham aí? Não fica meio difícil de o espírito de profecia ser um alcoólatra, com a moral deturpada, com a vida religiosa deturpada? São palavras dela, não minhas. Só estou contextualizando aqui as implicações das falas da profetisa, tá? Não estou afirmando que ela seja ou não seja, mas como são textos dela, ela mesma se põe na saia justa. Vamos ver lá. Quando no almoço adventista do 7º dia, você for se servir de molho de salada, talvez queira parar e considerar aquilo que está fazendo com o seu fígado, como está pondo em risco sua moral e sua vida religiosa. Ok?
Vamos lá. Em O Desejado de Todas as Nações, esse livro é um problema. White descreve Jesus recusando vinagre por causa do efeito que isso poderia ter em sua mente. Em outra profecia, o Salvador declarou: o opróbrio partiu meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber vinagre. Era permitido dar àqueles que morriam na cruz uma poção entorpecente para aliviar a sensação de dor. Ofereceram essa poção a Jesus, mas quando ele a experimentou, ele a recusou. Ele não aceitara nada que pudesse obscurecer sua mente. Sua fé tinha de ser mantida firmemente em Deus. Essa era a única força. Obscurecer seus sentidos colocariam Satanás em vantagem. Falas de Ellen White, a viciada em álcool. Ok. O vinagre obscurecia os sentidos, colocara Satanás em vantagem. Bom, são as falas dela. Ok? Em 1887, a senhora White condenou o vinagre como algo que afeta a moral, a vida religiosa. Mas em 1911, a profetisa do Adventismo do Sétimo Dia admitiu ter sido viciada em vinagre, o qual ela mesma proclamou que afetava a moral, a vida religiosa. Com base nessa revelação, os Adventistas do Sétimo Dia devem se fazer duas perguntas. Ixi, agora a coisa vai ferver aqui. Quantas cartas e testemunhos foram escritos enquanto a senhora White estava embriagada com vinagre? É uma boa pergunta, né? Será que o teor alcoólico de vinagre afetou o julgamento e o discernimento dela? Se ia afetar um pouco, ia afetar Jesus na cruz, né? Ellen White ingeria vinho e outras bebidas. Além de vinagre, parece que ocasionalmente a senhora White se permitia um pouco de vinho e talvez outras bebidas alcoólicas. Em 3 de março de 1859, a senhora White escreveu em seu diário que obteve algumas forças tomando um pouquinho de vinho de tomate. Vinho de tomate, olha que bacana. Na publicação dessa carta, os editores do Patrimônio White, que é responsável pela publicação de seus escritos, inseriram a palavra suco antes de vinho, para confundir a mente dos leitores, levando-os a pensar que se tratava apenas de suco e não de vinho com álcool de verdade. Embora seja hoje um tanto desconhecido, o vinho de tomate faz parte de uma história americana, com toda certeza tinha álcool. No jornal Milwaukee Sentinel, edição de junho de 1840, registrou: pode-se prever que este vinho será bem recebido pelo público. Um pesquisador escreveu que o vinho de tomate teve um aumento de popularidade por volta de 1850 e que a receita de sua fabricação foi popularizada no livro do Dr. Chase's Recipes. Ok. Apareceu em um jornal regional, Baltimore Sun, em 1856. Apesar da tentativa do Patrimônio White esconder os fatos, a realidade é que a senhora White bebeu vinho de tomate, que era uma bebida embriagante. Uau. O povo tenta mentir de tudo quanto é jeito para proteger a situação, esculachar e mascarar as coisas, mas não tem jeito não. A senhora White não apenas bebia vinho quando se sentia mal, o que acontecia na maior parte do tempo, mas o casal White também dava vinho a outras pessoas para tratarem de suas doenças. Tudo indica que o casal White mantinha um estoque à mão. No mesmo diário, em 19 de março, Ellen escreveu: nós demos meio litro de vinho forte de uva e meio litro de vinho de groselha para o doente. Esses dois vinhos de elevado teor alcoólico eram conhecidos dos americanos em meados do século XIX e escreveu-se a respeito deles na época. Uau! Tratamento com vinho. Em 15 de abril, o diário relata que Ellen e o casal estavam mais uma vez distribuindo vinho. Demos ao irmão Benedict meio litro de vinho de groselha e meio litro de vinho de uva. Em 7 de maio, Ellen volta a relatar que o vinho com fins medicinais, relata que ela bebeu vinho com fins medicinais. Eles me deram vinho e ovo cru.
que me reanimaram um pouco mais as forças. Lógico, se ela já era viciada em álcool, né? O álcool sempre equilibra. É igual pessoa que toma pinga, quando chega de manhã, toma um golinho de pinga, está tremendo, para de tremer na hora. O sistema reequilibra. Sai da abstinência. Em 1868, Tiago White escreveu que, nas ocasiões em que se sentia doente, Ellen tomava vinho feito em casa. Vamos ao texto. No ano passado, 3 ou 4 vezes, a senhora White teve a sensação de grande debilidade e desmaio pela manhã. Para evitar sofrer desmaios nesses momentos, ela imediatamente, após se levantar, comia um ovo com um pouco de vinho puro de uva feito em casa, talvez uma colher de cada vez, e no sentido em que ela usava o termo em seus escritos, nunca pensei que isso tivesse relação com drogas, assim como ninguém pensa que a lua é rosto de um homem. No ano passado, ela tomou talvez meio litro de vinho. O vinho doméstico era produzido no local e por isso ao trabalho de informar o quão pouco Ellen White usava desse vinho. Apenas meio litro por ano, de acordo com as informações ali. O teor alcoólico desses vinhos do século variava de 5% a 20% de álcool. Embora o patrimônio White garanta que era suco de uva livre com o mínimo de fermentação, 20 anos depois do artigo de James, a irmã White escreveu uma carta ao ancião E.P. Daniels, cuja família claramente bebia vinho. Como justificativa para beber vinho, conta-se que o irmão Daniels disse: o irmão e a irmã White guardavam vinho em casa, e vocês sabem com certeza que eles o usavam. Fica difícil negar, né? O pessoal tenta mascarar a coisa, mas não dá não, né? Na verdade, quanto mais eles mentem, mais difícil fica a situação. Isso demonstra que os adventistas tinham conhecimento do hábito da senhora White de usar bebidas alcoólicas e que eles usavam esse conhecimento para justificar o fato de que eles próprios se entregavam a isso. Em sua carta a Daniels, a senhora White admite usar uma pequena quantidade de vinho alcoólico. Vamos ao texto. Eu não experimentei o vinho que você afirmava não ser embriagante. Eu usei talvez meio litro ao todo, tomando uma colherada com ovo cru, por mais que deteste o gosto do vinho. Eu devia detestar muito, né? Tomava até uísque. A tal da hipocrisia é o que acaba com o ser humano. Além de beber vinagre e vinho, em 1892, Ellen White escreve de uma noite que passou sem dormir e lamenta não ter conseguido encontrar uma bebida alcoólica forte em casa. Sentia uma necessidade de um cordial forte, mas em casa não havia nada além de suco de uva. Pois é, suco de uva não a fazia dormir não, gente. De acordo com os dicionários da língua inglesa, cordial é um licor alcoólico forte, adoçado e aromático. Um licor doce, forte e bem aromatizado, geralmente bebido após uma refeição. Ok. Não se sabe com certeza com que frequência a senhora White se entregava ao cordials. Bom, mas é curioso que ela advertiu os médicos que vinho, cerveja e outros estimulantes não deviam ser usados no tratamento de doentes. Ai, meu Deus! Essa é a senhora White. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. A hipocrisia estava solta, né? Na realidade, gente, assim, Ellen White, ela tinha o hábito de escrever para ganhar dinheiro, né? Convencer o povo de que ela não era uma qualquer, depois de ter levado uma pancada na cabeça, não ter conseguido nem ir para a escola, né? Então ela tentava a todo custo, né, escrever coisas que chamassem atenção, que justificasse a religião, que protegesse a moral, que protegesse a religiosidade, aquela coisa toda lá, mas na verdade era só fachada. Só fachada. Adventista não gosta de ouvir isso, né? Eu fui adventista por 30 anos e de verdade não gostava de ouvir, me chateava. Mas é a pura verdade, ok? Isso aqui é tudo fachada. Eu não entendo como é que Deus poderia, né, estar
dando visões a cada 10 ou 15 dias para uma pessoa que estava usando o álcool. Se Deus, nas mensagens dela, condenava totalmente, Deus repreendia as pessoas, ok? As pessoas não iriam para o céu. Como é que Deus daria visões para uma pessoa que comia carne, condenava a carne, comia ovo, como diz aqui, condenava o ovo, ok? Ainda tem a manteiga e outras coisas que nem sei se ela comia ou não, nem vou entrar no método. Mas o ovo ela condenou, comia, né? A carne ela condenava e comia ostras, né? Ok? Então assim, uma hipocrisia, uma mentireira, é mentira para todo quanto é lado. Todo lugar que você vai, você olha, tem mentira aqui, tem mentira lá, tem mentira lá. Eu não sei como é que no meio de tanta mentira poderia haver um espírito de profecia inspirado por Deus, como os adventistas dizem, que está no mesmo nível de inspiração dos profetas bíblicos canônicos. Mas então os caras eram tudo alcoólatra, tudo mentiroso na Bíblia? Mas então a gente pode jogar a Bíblia fora, gente. Porque se foi escrito por bêbado e mentiroso, aí não falta mais nada nessa vida, hein? Misericórdia, Jesus. O negócio é tenso. Vamos lá. Vamos ver lá então aqui. Segundo ela, o vinagre fazia mal, fazia não sei o que e tal. Agora vamos ver aqui de acordo com as pesquisas científicas modernas, ok? O vinagre de maçã é comprovadamente muitíssimo benéfico para pessoas ou animais com artrite, dissolve depósitos de cálcio nas articulações e ao mesmo tempo remineraliza os ossos. Aqui estão alguns dos outros de seus benefícios. Reduz o colesterol, regula o controle de água das células no corpo, reduz a retenção de água no corpo, remove o excesso de sódio, portanto ajuda a baixar a pressão, né? Regula a pressão arterial, auxilia na prevenção de problemas circulatórios, diminui a calcificação prematura das artérias, ajuda a aumentar a concentração e a memória, auxilia na circulação sanguínea. Tá? Lembrando que aqui não tem uísque não, viu galera? Tá? Também não tem aquele vinhozinho básico lá que o pessoal está falando ali no... Tá? Ingerir vinagre pode ser particularmente benéfico para os diabéticos. Estudos descobriram que a acidez do vinagre retarda o processo digestivo, reduzindo o aumento rápido do açúcar no sangue. Ok? Tudo de bom, né? Mas, segundo ela, parava a digestão, travava o negócio, apodrecia no estômago do cara e o cara se lascava. Bom, tem uma demência científica ali, que eu não sei de quem ela copiou isso, porque ela copiava tudo mesmo, ela não podia ver um livro aberto que ela saía copiando as coisas, né? Não é plágio, né? Isso é empréstimo literário, né? Mesmo que fosse imbecil, idiota, ela copiava, ela não sabia muito bem das coisas, então, né? Vamos copiando aí, o que vier para a bola, chutou pro gol é gol, né? Cientificamente, uma idiotice o que ela diz, né? Perante Deus, mentira atrás de mentira, ela está quebrando os 10 mandamentos, não é? E, de verdade, quem espalha que isso aqui é inspirado por Deus, no dia do juízo final, vai ter que encontrar com Deus e justificar isso para ele, né? Para nós não, nós somos meros mortais, cada um com seu pecado, cada um vai chegar na frente de Deus para responder pelos seus. Agora, isso aqui é uma enganação, né? Gente, fiquem todos com Deus. Foi bom o bate-papo. Até uma próxima.